Janeiro Branco, vamos falar de saúde mental mais uma vez. Salve, salve pessoal, sou Ângelo Branco e hoje nós vamos falar sobre o Janeiro Branco. É um mês dedicado ao cuidado com a saúde mental. Então a gente tem um mês inteiro de campanhas de conscientização sobre os cuidados que a gente tem que ter com a saúde mental. Casos de depressão, ansiedade, síndrome do pânico têm crescido muito no Brasil nos últimos anos. Eu peguei uma matéria da Folha de São Paulo que saiu no passado para a gente discutir um pouco sobre como é que anda a saúde mental no Brasil. A matéria foi sobre o 6º Fórum A Saúde do Brasil. Diz assim: o Brasil apresenta as maiores taxas de incapacidade causada por depressão, 9,3%. E ansiedade 7,5% no continente americano, segundo estudos da Organização Pan-Americana da Saúde. Em relatório publicado em março, a organização diz que os investimentos atuais estão abaixo do necessário para abordar a carga de transtornos mentais na saúde pública. Eu quero é novidade. Esse estudo aí da OPAS, ele está revelando que a gente tem aumento nos casos de ansiedade e de depressão, que são os casos mais comuns de doenças que afetam a saúde mental do brasileiro hoje. Eu, enquanto professor, o vídeo é sobre saúde mental, mas a gente precisa falar sobre educação também. Eu, enquanto professor, por várias vezes já vi colegas professores se afastando por motivos de saúde mental. Professores com depressão, professores com síndrome do pânico. Isso é geral no Brasil como um todo, Várias profissões, vários brasileiros têm sofrido muito com isso. Então a gente precisa sempre estar observando as pessoas que estão ao nosso redor. É muito fácil todo mundo recorrer aos cuidados necessários quando a gente está tratando de uma doença física. Quando é uma doença mental, a gente geralmente negligencia. Quando o indivíduo cai, é afetado por uma doença infecciosa, sofre um infarto, todo mundo vai recorrer e vai ajudar essa pessoa. Quando a pessoa está desenvolvendo sinais de depressão, sinais de ansiedade, é difícil das pessoas perceberem. Então o Janeiro Branco serve justamente para isso, para a gente estar atento a essas questões da saúde mental. A matéria continua dizendo o seguinte: segundo o Ministério da Saúde, a previsão orçamentária para a área da saúde mental em 2019 é de 1,6 bilhão, menos de 1,5% do orçamento total da pasta para atuação nesse ano, que é de 122 bilhões de reais. Então, a gente sempre está abaixo da média mundial quando o assunto é orçamento para tratar de saúde mental. A média mundial de gastos com saúde mental é de 2,8%. Ou seja, veja a diferença aí, Destinado à saúde, um percentual baixo na avaliação de organismos internacionais como a OMS, a Organização Mundial de Saúde. Então o Brasil está muito aquém do que deveria estar. Como a gente tem grandes taxas, um grande aumento de casos relacionados a transtornos mentais. No município onde eu trabalho, a gente percebe muito que falta gente para trabalhar nesse sentido. O pessoal da Secretaria de Saúde, o pessoal do Serviço Social, e a gente tem muita demanda e tem poucos profissionais trabalhando. Certa vez, uma equipe da assistência social, ou era da Secretaria de Saúde, não lembro agora, estava fazendo uma ação na escola que eu trabalho e eu estava sentado junto com os alunos, comentando algumas coisas com ele, a palestra lá rolando, onde daqui a pouco uma das minhas alunas virou para mim e disse assim: professor, eu tentei me suicidar 3 vezes esse ano. Ou seja, a menina vivia de manga comprida, com os braços todos cortados, estava sofrendo aí de um transtorno mental, que eu acredito que seja depressão, e foi o gatilho durante essa palestra do Setembro Amarelo. Daí a importância desses meses temáticos para a gente discutir determinados assuntos importantes para a saúde de maneira geral. E a partir desse depoimento dela, a gente entrou em contato com a família, buscou aí ajuda para essa menina.
ela tinha, sei lá, 13, 14 anos, e a gente conseguiu que ela tivesse um acompanhamento psicológico para sair dessa situação difícil. Enfim, até onde eu tenho notícias dela, ela continua em tratamento, está muito mais tranquila em relação a isso. E assim, é uma coisa que eu já discuti em outros vídeos aqui nesse canal, que a escola precisa estar integrada com outros serviços públicos, como de saúde, de assistência social. Todos esses profissionais, não só o professor, mas todos esses profissionais têm que trabalhar com o bem-estar da saúde do nosso aluno, para que ele tenha plena condição de aprendizagem. Um aluno que está doente, seja física ou mentalmente, ele não vai ter plenas condições de aprendizagem. Estou gripado, entupido. Então, a integração entre Secretaria de Saúde, a assistência social e escola, ela é fundamental. Inclusive, em 2020, a gente tem as eleições municipais. Então, você que é pai, você que é mãe, tem o seu filho matriculado na rede municipal aí do seu município, preste atenção qual é a proposta do vereador, qual é a proposta do prefeito, né, dos candidatos a vereador, candidatos a prefeito da sua cidade em relação a isso, né? Até porque no dia 11 de dezembro de 2019 saiu a Lei 13.395, aprovada pelo Congresso, sancionada pelo Presidente da República, não sei como. Pessoal, só um adendo aí, tá? A lei foi vetada pelo presidente Jair Bolsonaro e o Congresso depois derrubou o veto e a lei está valendo sim. Que diz o seguinte: as redes públicas de educação básica contarão com serviços de psicologia, de serviço social, para atender às necessidades e prioridades pelas políticas de educação por meio de equipes multiprofissionais. Aleluia! Isso é uma necessidade que as escolas têm já há muito tempo e a gente precisa cobrar aos nossos vereadores e prefeitos que isso realmente saia do papel. As equipes multiprofissionais deverão desenvolver ações para a melhoria da qualidade do processo de ensino-aprendizagem, com a participação da comunidade escolar, atuando na mediação das relações sociais e institucionais. Ou seja, trabalhar em equipe, trabalhar integrado, comunidade, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, Serviço Social é fundamental para a gente desenvolver o nosso cidadão, o nosso estudante de maneira mais plena, sempre voltando para a aprendizagem desse aluno, para ele se tornar um cidadão mais consciente, para a gente ter um desenvolvimento social. O trabalho da equipe multiprofissional deverá considerar o projeto político-pedagógico das redes públicas de educação básica e dos seus estabelecimentos de ensino. A gente precisa sempre estar trabalhando em relação ao projeto político-pedagógico da escola, sempre articulado com as características daquela comunidade, daquela escola. Essa lei ela entrou em vigor no dia 11 de dezembro de 2019 e os estados e municípios têm até o dia 11 de dezembro de 2020 para se adequar a essa lei. Então a gente tem esse ano todo eleitoral, por sinal, para cobrar aos vereadores, para cobrar aos prefeitos, cobrar aos candidatos que se comprometam a gente ter o trabalho de psicólogos, se comprometam a ter trabalho de assistentes sociais dentro das escolas. Para isso a gente precisa de muito mais gente trabalhando do que a gente tem hoje nos municípios brasileiros, nos estados brasileiros de maneira geral. Então a gente precisa fornecer esse atendimento de qualidade para o nosso estudante, promovendo uma melhor aprendizagem para ele. Não é só o professor que vai desenvolver essa aprendizagem. Se o aluno não estiver saudável do ponto de vista mental, saudável do ponto de vista físico, com o auxílio de um assistente social, para que a gente tenha uma aprendizagem plena, para que a gente tenha a construção de um cidadão de maneira mais plena, um cidadão saudável, um cidadão consciente, um cidadão que tenha plena capacidade de aprendizagem hoje e sempre, com a visão crítica do mundo,
para que a gente possa melhorá-lo. É isso, pessoal. Se você gostou, tá? Dá um like aí, curte, compartilha esse vídeo lá no WhatsApp, lá no Facebook, lá no Twitter, tá? Fortalece aí. Assista aqui outros vídeos aqui do canal, tá? E um grande abraço para todo mundo. Tchau!